Olá! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você tem enfrentado as suas dificuldades, as suas lutas espirituais, a sua batalha no dia a dia? Você como cristão, você como um filho de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, como você tem enfrentado essas dificuldades? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele nos ensina a enfrentar essas adversidades. E ele nos dá até um exemplo de batalha, uma batalha o qual todos nós vivenciamos. Todos os dias, eu e você temos dificuldades espirituais. Todos os dias é uma batalha, uma luta muito grande para você permanecer na presença de Deus. O inimigo ele tem tentado de todas as formas, mas fica tranquilo, Jesus já sabia disso. Ele deu um grande exemplo em como nós devemos enfrentar essa batalha. Quer saber como? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, depois você compartilha e se você quiser você pode deixar algum comentário aí, tá bem? Vamos lá, para quem não me conhece, sou o pastor Reinaldo Marques, com muito prazer e satisfação estamos dando continuidade aos nossos vídeos, sempre postando algo que possa edificar a sua vida, a sua alma. Lá no Evangelho de Lucas, no 14, Lucas 14, Evangelho de Lucas 14, está escrito assim, Jesus diz, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quando vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pode terminar. Se é um rei que tem 10.000 soldados, vai partir para combater outro que vem contra ele, com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe para combinar condições de paz. É um texto longo, mas é importante você refletir que Jesus ele nos dá ali um parecer para que nós possamos meditar, refletir, calcular, pensar. Muitas vezes nós temos o hábito de tomar decisões precipitadas, de passar dos nossos limites e temos o hábito de querer ou culpar a Deus ou culpar o diabo. Muitas vezes o diabo ele é culpado de tudo. Todas as coisas é culpa de Satanás. O diabo que fez é o diabo. Nós não queremos assumir as nossas responsabilidades, não queremos assumir as culpas, que nós muitas vezes erramos. Ou muitas vezes nós falamos assim, tá vendo? É da vontade de Deus isso. Isso é da vontade de Deus. Por isso que eu estou passando por essa situação, porque Deus permitiu. Você quer que essa pessoa te ame e você fala assim para ela, eu amo por você e por mim. Ou tudo bem, se você não quiser me amar, mas fica do meu lado. Aquela dependência emocional, as pessoas muitas vezes querem a pessoa ao seu lado, querem conviver com a situação, impondo que outras pessoas possam se sujeitar, mesmo não querendo conviver naquele ambiente. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele não queria conviver mais naquele ambiente. O pai liberou. Assim é o nosso Deus. Deus, ele não te obriga a você viver no mesmo ambiente que ele vive. Deus, ele não te obriga. A palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Jesus é educado. Se alguém ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus não obriga ninguém a viver com ele. Você não precisa viver com Jesus. Se você quiser, você pode ficar sem Jesus. Ele dá essa liberdade. Mas ele não se responsabiliza também do que vai ocorrer na sua vida, ou que vai ocorrer lá no futuro. Uma vida sem Jesus é um caos. Uma vida sem Jesus não tem valor, sabor algum. Nessa vida e na outra vida também. Pedro perguntou para Jesus certa feita, Senhor, o que eu vou ganhar se te seguir? Jesus disse assim, ganhará 100 vezes mais aqui na terra e o reino eterno. Então, querido, vale a pena servir Jesus. Indo para o texto sagrado de Lucas, aqui no texto fala sobre guerras, sobre juízo,
sobre planejamento. Ali nós vemos que tem um rei que ele se prepara para a guerra, e quando ele vê que o adversário é muito forte, ele conta quantos soldados tem para não passar vergonha e morrer todos os seus soldados e perder a batalha. Ali também fala sobre um homem que vai construir uma torre e até mesmo ele tem que fazer as suas contas, porque senão ele começa a construir e na metade do trajeto ele vai ter que parar e será zombado. As pessoas irão zombar dele, irão rir dele porque ele não conseguiu alcançar o seu objetivo. E é isso que o inimigo faz. O inimigo ele vai te incitar, fazer o máximo para que você vá para frente, vai para frente, e você tente, você se posicione muitas vezes sem você ter condição. Você ouve fulano de tal falar, ciclano falar, amigo falar, colega falar, e você se precipita. E daí você acaba caindo. E a pessoa fica lá, tá vendo? Eu sabia que a pessoa não era capaz, não tinha condições de fazer. É isso que o inimigo faz. Mas Deus não. Quando você ouve a voz de Deus, você anda sobre uma palavra. Isso mesmo, você anda sobre uma palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. O Senhor vai iluminando aonde você vai caminhando, aonde você vai, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai te direcionando. O Espírito Santo vai te direcionando quando você está na presença do Senhor. Ah, mas muitas vezes eu fiquei frustrado por decisões que eu tomei lá atrás. Mas você perguntou para o Senhor? Você pediu direção para Deus? Quando nós não pedimos direção para Deus, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo ministros da palavra de Deus, muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Confiamos que nós somos capazes e muitas vezes ficamos frustrados no meio do caminho. Então a palavra de Deus, ela diz sobre todas essas pessoas, sobre o homem que foi construir uma torre, fala sobre o rei, ele fala sobre as pessoas, o homem que começou a construir, mas não pôde terminar. Fala sobre um rei que tinha 10 mil soldados, viu que o outro tinha 20 e não conseguiu. E ele vai falando sobre a situação que o homem ele tinha que entrar em acordo, muitas vezes com o outro, para não passar vergonha. Muitas vezes você tem que entrar em acordo para não passar vergonha. De repente é uma dívida, uma negociação que você tem que fazer. De repente a situação é tão frustrante para você. Você está devendo, está com a conta estourada, com os cartões e tudo. Mas vive fugindo. Não é assim que faz. Deus não quer que você fuja. Você tem que enfrentar a situação. Tenta negociar. Planeja. Planeja antes. Mas já que você fez errado, então agora você vai assumir e vai negociar para que você possa estar em paz com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Se você quer ter esse príncipe da paz contigo, morando contigo, dia após dia contigo, ceando com ele, conforme disse já hoje, alguns minutos atrás, Jesus está à porta e bate, querendo cear contigo, participar. Quando fala de ceia, ele quer ter comunhão contigo. Não é simplesmente um alimento, não, ele quer, quando fala de mesa, fala de ceia, ele quer ter comunhão com você. Jesus, ele tem feito coisas maravilhosas na vida do seu povo, na vida daqueles que creem. E é uma batalha muito grande, é uma luta muito grande interior que eu e você nós temos, como homem, como mulher. No nosso interior nós temos uma luta espiritual, uma luta entre a carne e o espírito. Mas fora essas lutas, a diversidade interior que nós temos uma luta com as potestades, com os principados que estão sobre o ar, demônios que lutam de todas as formas para que eu e você venhamos cair. E daí o que o inimigo faz? Ele vai oferecer pratos para você, assim como ele fez para Jesus, quando Jesus desceu as águas batismais. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, conduziu o Senhor Jesus ao deserto. E lá no deserto, Satanás, ele usou de todos os seus subterfúgios. Ele tentou oferecer tudo para Jesus. Ofereceu o mundo para Jesus. Ele levou Jesus até o pináculo. Ele falou para Jesus transformar as pedras em pães. Ele tentou de todas as formas para que Jesus viesse cair.
E Jesus sempre dizendo assim, está escrito na palavra, não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem. Jesus sempre retrucava Satanás com a palavra de Deus. Você não vai vencer o inimigo, você não vai vencer o inferno, você não vai vencer a si mesmo se não for pela palavra de Deus. Por isso, devemos memorizar, devemos ler, devemos todos os dias fazer os nossos devocionais, devemos ler a palavra de Deus, orar, jejuar, consagrar, fazer a nossa parte, independente da sua posição ministerial, independente da sua nomenclatura, independente da sua idade. Você precisa ter esse hábito de estar se alimentando da palavra de Deus. Senão, você vai ser um crente fraco, um cristão fraco. Conversei essa semana com uma pessoa que ele já leu a Bíblia várias vezes, vários livros seculares, pessoas de conhecimento, mas não conseguem enxergar nada espiritual na palavra de Deus. Combate a palavra de Deus, combate as coisas de Deus conforme uma coisa normal, uma coisa secular. Discute, contende com o próprio Deus. Então de nada adiantou. De nada adianta um conhecimento se não tiver a unção do Espírito Santo. De nada adianta você conhecer para debater. Você tem que conhecer a palavra de Deus para tomar para si o que eu preciso mudar. O que é necessário mudar na minha vida espiritual. O que é necessário mudar como homem. O que é necessário mudar como mulher, como esposo, como esposa, como filho. O que é necessário. Eu preciso me posicionar conforme a palavra está me dirigindo. Porque o Senhor em todo o tempo Ele vai estar com as mãos estendidas sobre você. Vai estar clareando, abrindo a tua mente, dando entendimento. Jesus disse, eu vou para o Pai. Lá em João 14, Evangelho de João 14, disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. O Consolador vem te consolar. Enviarei o professor, ele irá te ensinar. Todas as coisas que você tem dúvida no seu interior, o Espírito Santo vos ensinará. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é professor, Ele vai te ensinar. Você pode ter certeza disso. A função do Espírito Santo aqui na terra é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É convencer você do pecado. É convencer você que vai ver que Deus é justiça. É convencer você que existe um dia que você vai prestar conta diante de Deus. A função do Espírito Santo é te esclarecer através da palavra que você precisa mudar de vida, mudar de mentalidade. Assim, você vai vencer as suas guerras interiores e as guerras exteriores. Você vai vencer a si mesmo e vai vencer o inferno, em nome de Jesus. Essa palavra, o qual nós lemos agora, nos ensina que esses homens, esses reis, que foi para a batalha, esse homem, esse construtor que levantou uma torre, ele nos ensina que a pessoa precisa planejar, tem que ter um planejamento. Começa a planejar a tua vida com Deus, começa a planejar a tua vida com o Senhor, como você deseja chegar diante do Senhor naquele dia, o que você tem preparado para Deus, você tem cuidado da sua coroa? A palavra do Senhor diz assim, guarde a sua coroa, guarda bem o que tens para que o que tens não venha a ser tomado. E o que é que você tem? A sua coroa, a vida eterna. Jesus preparou para você. Agora você vai perder à toa. Você vai perder porque você se precipitou no falar, porque você não vigiou, porque você caiu. Evite cair. Evite. Busque o Senhor. Aquele que está em pé, a palavra do Senhor nos diz assim, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Deus tem um propósito na sua vida, tem uma obra maravilhosa na sua vida e você precisa cuidar do seu ministério, cuidar do que Deus confiou a você, cuidar daquilo que Deus te chamou. Deus te chamou com um propósito. Pode ter certeza que aquele que iniciou a obra, Ele afindará, Ele terminará. Amém? Essa palavra que Deus colocou em meu coração, eu gostaria muito de orar por você nesse momento. Amado e poderoso Deus, estamos na Tua presença orando nesse instante, clamando a Tua misericórdia em favor do Teu filho, da Tua filha, que tem passado por diversidades, tem passado por lutas, tem passado por adversidades, por lutas, por tribulações. Eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo está esclarecendo, está iluminando, está fazendo obras maravilhosas e poderosas nessa vida, nessa casa e nesse lar.
em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, até a próxima.